Olha, eu vi o líder do Partido Novo falando de uma crise, atacando o STF. Eu aqui subi várias vezes para falar sobre o OF. Disse que era uma competência exclusiva do Poder Executivo. Artigo 153, inciso 5. Mas não é verdade o que ele falou, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, preservando o que a Câmara falou aqui também, retirou o risco sacado. Foi uma decisão equilibrada, que reconhece o poder do presidente da República de editar decretos sobre impostos em operações de crédito. Mas foi uma decisão equilibrada. O que não é equilibrado é o que está acontecendo no Brasil aqui, por parte dessa extrema-direita bolsonarista. Senhores, estão ameaçando o país inteiro. É uma chantagem. Estão colocando a faca no pescoço do povo brasileiro. E quero chamar a atenção para as declarações do Flávio, do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Os senhores acreditam que o senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista na CNN e uma entrevista na Globo News, disse claramente: o Brasil tem que atender às exigências de Donald Trump. Olha o trecho da fala dele, com toda a tranquilidade, com toda a serenidade, e querendo resolver um problema que só vai ser resolvido depois que as exigências do Trump forem atendidas. Aí fala da anistia, aí fala da suspensão do julgamento do Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, deputado Patrus, chegou numa entrevista, nessa da Globo News, a dizer o seguinte: olha, é igual à Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos bombardearam Hiroshima. Continuou ele: os japoneses saíram dizendo: somos patriotas, não vamos nos render. Aí o que ele diz? De que adiantou? Houve Nagasaki. Então aqui no Brasil, se o Brasil não ceder, ou seja, deputado Nildo, se o Brasil não se render, vem uma segunda bomba atômica. Eu nunca vi uma chantagem tão grande. Eles são os sequestradores. O Eduardo Bolsonaro assume a articulação para eles. Mas são os sequestradores e pedem um resgate. Qual é o resgate? Interferir no Supremo Tribunal Federal, essa Câmara votar a anistia. Eu quero ler aqui para os senhores que eu há muito tempo tenho pedido a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. É um absurdo esse senhor agir contra o Brasil dessa forma como deputado federal. E eu quero comunicar a essa casa que vários deputados estão entrando com a petição para que a mesa da casa suspenda e coloque imediatamente o processo de cassação no Conselho de Ética. Os senhores têm noção do que foi escrito na carta do Eduardo Bolsonaro no dia que o Trump anunciou aquelas medidas? Vejam, diz ele o seguinte: desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que muito provavelmente ainda serão adicionalmente implementadas. No entanto, recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de toda uma estrutura política, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. E aí defende as medidas do Trump. Ou seja, eles queriam primeiro Alexandre de Moraes.
mas depois perceberam que era necessário punir todo o país, empresas, o mundo institucional. Isso aqui, pessoal, é muito grave. Esse cara não pode continuar como deputado, com um broche de deputado. Olha, eu trago aqui o artigo 141 do Código Penal Militar, que pode ser aplicado a civil, deputado Chico Alencar, e mostrou o senador Randolfo. Artigo 141, entrar em entendimento com o país estrangeiro ou organização nele existente para gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre o Brasil e qualquer outro país, ou para lhes perturbar as relações diplomáticas. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Não é só isso, é obstrução de justiça, é coação no curso do processo. Está fazendo tudo isso para interferir no julgamento do Supremo Tribunal Federal, para livrar seu pai. É atentado à liberdade do magistrado, é atentado à soberania nacional. Eu espero que a mesa da Câmara tome providências. Hoje, o jornalista Reinaldo Azevedo, com seu brilhantismo, comparava o que esses traidores estão fazendo aqui. Porque já disse nessa tribuna, patrões, nenhuma força política nacional, ao longo da história, nem os integralistas de Plínio Salgado, ninguém defendeu tão abertamente a bandeira de outro país contra os interesses nacionais. Nunca houve isso na história do país. Mas o Reinaldo Azevedo comparava com os colaboracionistas franceses no regime de Vichy sobre Marechal Pétain, Pierre Laval, que colaboraram naquele momento com o nazifascismo. Eu espero, presidente Hugo Mota, que essa casa tome uma posição, porque não dá para aceitar tamanho viralatismo. O tema é esse. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão que tem a ver com a competência do Supremo. Qual é a competência do Supremo? Fazer o controle constitucional. E o PDL que susta o decreto de Lula de aumento do IOF, ele é inconstitucional. Vamos ao artigo 14 da nossa Constituição. Nesse artigo está explícito, ele autoriza o Congresso a sustar atos presidenciais apenas quando exorbitam do poder regulamentador. E o que fez o decreto? Fez lei? Criou lei? Não, colegas. O presidente Lula exerceu a sua competência tributária explícita no artigo 153 da Constituição, parágrafo 1º. Então, em termos formais, o Supremo cumpriu o seu papel. E em termos morais, isso é bom para o povo, porque a decisão do presidente Lula de cobrar a conta de quem ganha mais, de quem tem mais no bolso, para poder não precisar cortar tanto na educação, na saúde, está correta, colegas. E com todo respeito ao deputado Sóstenes, nós temos uma boa relação, tenho muito apreço a Vossa Excelência. Quem desmoraliza o Congresso Nacional é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, eleito pelo povo, fugiu do seu mandato, chorou, com dinheiro de mesada do papai, como bom playboy, traiu a pátria. Como bom playboy, foi um irresponsável. E a irresponsabilidade da trama de um deputado federal junto ao presidente Trump de trair o Brasil vai ter consequências econômicas para o nosso país. É ele, colegas, é ele que desmoraliza o Congresso Nacional. E também, com todo respeito, deputado Sóstenes, democracia relativa é achar natural o golpe de Estado, é achar natural a invasão dos 3 poderes com depredação, um plano impresso no Palácio do Planalto na época do presidente dos senhores para tentar matar o presidente da República, matar ministro do Supremo. Quem não enfrenta isso é que defende uma democracia relativa. Quem não enfrenta os crimes cometidos pelo ex-presidente Bolsonaro, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso da violência, entre outros. Quem acha isso natural é que envergonha o Congresso Nacional, é que desmoraliza o Congresso Nacional. E mais, deputado federal que vai para fora do Brasil, se articula com o presidente da República de outro país
para impor uma tarifa de 50% para as exportações brasileiras, ele sim desmoraliza o Congresso, mas mais do que isso, ataca o povo brasileiro. Não à toa, esse povo olha para esse Congresso com desconfiança, para esse Congresso que sequer acredita que existe andar de cima e andar de baixo. Mas podem espernear. Nós vamos trabalhar para avançar na isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, para enfrentar a escala 6x1 exaustiva que chega no corpo do trabalhador e sim, para taxar os super ricos num Brasil de proporções continentais, mas que ainda é muito desigual e tem sim ricos e pobres. A relatora, a deputada Camila, ela aprimorou o projeto, estabeleceu um nível de transparência ao próprio projeto, limitou algumas fontes de arrecadação do próprio fundo, mas ela manteve a essência do que é absolutamente fundamental. O Ministério Público, que defende o conjunto da população, os direitos difusos, os direitos coletivos, e que é absolutamente fundamental para que nós possamos ter um país mais justo e um país mais democrático. Aliás, um dos objetivos do próprio fundo é o fortalecimento até da própria democracia, o que é absolutamente fundamental. Talvez por isso ele provoque tanta reação dos que não defendem a democracia, dos que acham que a democracia ela pode ser rompida e que a soberania popular ela pode ser esmagada pelas lógicas golpistas que se expressaram neste país e que teimam em continuar acontecendo aos pedaços. Então, portanto, essa lógica golpista de não aceitar a própria democracia, de achar que o parlamento pode desrespeitar a Constituição brasileira. Ou seja, quando se fala aqui da harmonia dos poderes, da independência e harmonia, está se falando que não cabe a este parlamento desrespeitar e rasgar a Constituição brasileira. Portanto, nós não temos aqui um bottom, que é um salvo-conduto para que a Constituição que nós honramos e que efetivamos e juramos respeitar quando assumirmos a nossa função enquanto parlamentar. Se alguém aqui me pergunta e perguntaram para que servem os parlamentares, servem para defender os interesses do povo, servem para defender a democracia, servem para se colocar contrários a toda forma de golpe, servem para dizer que este parlamento não pode ser um parlamento que é a mão que afaga a cabeça dos super ricos e apedreja o povo brasileiro. Por isso esse fundo, que busca, dentre outros aspectos, está defendendo a democracia e fortalecendo o Ministério Público, tem o nosso apoio a partir das condições que foram bem aprimoradas pelo relatório da deputada Camila, que eu aproveito para elogiar a sua construção, a construção deste parecer. Por isso somos favoráveis a esse fundo, somos favoráveis à democracia e aqui a gente diz golpista sem anistia, criminosos na cadeia.